Gravação em voz para leitura da obra, abre aspas, Os 12 Curadores, fecha aspas, de Edward Bach. Gravação feita por Janaína Gorski, Beth Practitioner. Os remédios e as razões dadas para cada. Nota de rodapé número 12. A edição de 1936, que tem, abre aspas, os remédios e as razões para dar cada, fecha aspas. A mudança na redação foi provavelmente um erro do impressor. Os 38 remédios estão alocados sob os seguintes 7 títulos. Nota de rodapé número 13. Os nomes dos grupos são baseados nas características emocionais gerais que Bach identificou para cada um dos 7 nosódios de Bach. Os nosódios de Bach eram um conjunto de remédios homeopáticos feitos de bactérias, nos quais Bach trabalhou entre 1919 e 1928. Ver Nora Weeks, As Descobertas Médicas de Edward Bach, capítulos 5 e 6. Voltando ao texto, os 38 remédios estão colocados sob os seguintes 7 títulos. 1. Para medo. 2. Para incerteza. 3. Para interesse insuficiente nas circunstâncias presentes. 4. Para solidão. 5. Para aqueles excessivamente sensíveis a influências e ideias. 6. Para desânimo ou desespero. 7. Para preocupação excessiva pelo bem-estar de outros. Para aqueles que têm medo. Com um asterisco ao lado esquerdo do título do floral, temos o Rock Rose. O remédio de resgate. Nota de rodapé 14. Esta primeira frase foi omitida da maioria das edições mais recentes do livro. O Dr. Bach combinou 5 remédios e o chamou de remédio de resgate, e alguns leitores ficaram confusos que o mesmo nome fosse também usado para descrever Rock Rose. O remédio de emergência para casos onde parece não haver sequer esperança, em um acidente ou doença repentina, ou quando o paciente está muito assustado ou aterrorizado, ou se a condição é séria o bastante para causar grande medo àqueles ao redor. Se o paciente não estiver consciente, os lábios podem ser umedecidos com o remédio. Outros remédios, além deste, podem ser necessários, como, por exemplo, se há inconsciência, que é um estado de sonolência profunda, clematis. Se houver tormenta, agrimony, e assim por diante. Asterisco e ao lado o nome mimulus. Medo de coisas mundanas, doença, dor, acidentes, pobreza, do escuro, de ficar sozinho, de desgraças, os medos da vida cotidiana. Estas pessoas silenciosamente e secretamente suportam o seu temor, não falam livremente dele para outros. Cherry Plum. Medo de que a mente seja tensionada demais, de que a razão ceda, de fazer coisas temerosas e temidas, não desejadas e sabidas erradas. No entanto, vem o pensamento e o impulso de fazê-las. Aspen. Medos vagos, desconhecidos, para os quais não se consegue dar nenhuma explicação, nenhuma razão. Embora o paciente possa estar aterrorizado de que algo terrível vá acontecer, ele não sabe o que. Estes medos vagos e inexplicáveis podem assombrar à noite ou de dia. Sofredores frequentemente têm medo de contar sua inquietação a outros. Red Chestnut. Para aqueles que acham difícil não ficar ansiosos por outras pessoas. Com frequência pararam de se preocupar com si mesmos, mas por aqueles que lhes são queridos podem sofrer muito, frequentemente antecipando que alguma coisa desafortunada possa acontecer a eles. Aqueles que sofrem incerteza. Com um asterisco ao lado esquerdo da palavra, o primeiro é o cerato. Aqueles que não têm confiança suficiente em si mesmos para tomar suas próprias decisões.
constantemente procuram o conselho de outros e frequentemente são mal orientados. Também com um asterisco ao lado esquerdo da palavra, o próximo floral é o escleranthus. Aqueles que sofrem muito por serem incapazes de decidir entre duas coisas, primeiro uma parecendo correta e então a outra. São geralmente pessoas quietas e suportam a sua dificuldade sozinhas, visto que não são propensas a discuti-la com outros. Com um asterisco ao lado esquerdo da palavra, o próximo floral desse grupo é o gentian. Aqueles que são facilmente desencorajados. Podem estar progredindo bem na doença ou nos assuntos de sua vida diária, mas qualquer pequeno atraso ou obstáculo ao progresso causa dúvida e logo os desanima. Gorse. Desesperança muito grande. Desistiram da crença de que mais possa ser feito por eles. Sob persuasão ou para agradar outros, podem tentar tratamentos diferentes, ao mesmo tempo assegurando àqueles ao redor que há muita pouca esperança de alívio. Hornbeam. Para aqueles que sentem que não possuem força suficiente, mentalmente ou fisicamente, para carregar o fardo da vida colocado sobre eles. Os assuntos de todo o dia parecem-lhes demais para cumprirem, embora geralmente tenham sucesso em completar sua tarefa. Para aqueles que acreditam que alguma parte da mente ou corpo precisa ser fortalecida antes que possam finalmente completar o seu trabalho. Wild Oat. Aqueles que têm ambições de fazer algo de proeminência na vida, que desejam ter muita experiência e desfrutar tudo aquilo que é possível para eles, viver a vida plenamente. Sua dificuldade é determinar qual ocupação seguir, visto que, embora suas ambições sejam fortes, não possuem uma vocação que lhes atraia acima de todas as outras. Isto pode causar atraso e insatisfação. Interesse não suficiente em circunstâncias presentes. Com um asterisco ao lado esquerdo da palavra, o primeiro floral descrito é o clematis. Aqueles que são sonhadores, sonolentos, não plenamente acordados, sem grande interesse na vida. Pessoas quietas, não realmente felizes em suas circunstâncias presentes, vivendo mais no futuro do que no presente, vivendo em esperanças de tempos mais felizes, quando seus ideais poderão se tornar realidade. Na doença, alguns fazem pouco ou nenhum esforço para melhorar e, em certos casos, podem até mesmo desejar a morte, na esperança de tempos melhores, ou talvez de encontrar novamente alguma pessoa amada que tenham perdido. Honeysuckle. Aqueles que vivem muito no passado, talvez um tempo de grande felicidade, ou memórias de um amigo perdido, ou ambições que não se tornaram realidade. Não esperam felicidade maior do que aquela que tiveram. Wild Rose. Aqueles que aparentemente sem razão suficiente tornam-se resignados a tudo o que acontece e apenas deslizam pela vida, aceitam-na como é, sem nenhum esforço para melhorar as coisas e encontrar alguma alegria. Eles se renderam na luta da vida sem reclamação. Olive. Aqueles que sofreram muito mentalmente ou fisicamente e estão tão exaustos e esgotados que sentem que não têm mais força para fazer nenhum esforço. A vida diária é trabalho duro para eles, sem prazer. White Chestnut.
para aqueles que não conseguem impedir que pensamentos, ideias, argumentos que não desejam entrem em suas mentes. Geralmente em tempos nos quais o interesse do momento não é forte o suficiente para manter a mente cheia. Pensamentos que preocupam e permanecem, ou se por um tempo descartados, retornam. Eles parecem dar voltas e voltas e causar tortura mental. A presença de tais pensamentos desagradáveis expulsa a paz e interfere na capacidade de pensar apenas no trabalho ou prazer do dia. Mustard. Aqueles que são suscetíveis a tempos de melancolia, ou até mesmo desespero, como se uma nuvem fria e escura os eclipsasse e escondesse a luz e a alegria da vida. Pode não ser possível dar uma razão ou explicação para tais ataques. Sob estas condições, é quase impossível mostrar-se feliz ou alegre. Chestnut bud. Para aqueles que não tiram o máximo proveito da observação e experiência, e que levam mais tempo que os outros para aprender as lições da vida diária. Enquanto uma experiência seria o suficiente para alguns, tais pessoas acham necessário ter mais, às vezes várias, antes que a lição seja aprendida. Portanto, para seu pesar, encontram-se tendo de cometer o mesmo erro em diferentes ocasiões, quando uma vez teria sido suficiente, ou a observação de outros poderia tê-los poupado, até daquela única falta. Grupo da solidão. Com asterisco ao lado da palavra, próximo floral é o water violet. Para aqueles que na saúde ou doença gostam de ficar sozinhos, pessoas muito quietas, que se movem sem barulho, falam pouco e então gentilmente, muito independentes, capazes e autossuficientes, quase livres das opiniões dos outros. São distantes, deixam as pessoas a sós e seguem seu próprio caminho. Frequentemente inteligentes e talentosos, sua paz e calma é uma bênção para aqueles ao seu redor. Com um asterisco ao lado esquerdo da palavra, impatience. Aqueles que são rápidos em pensamento e ação e que desejam que todas as coisas sejam feitas sem hesitação ou atraso. Quando doentes, ficam ansiosos por uma rápida recuperação. Acham muito difícil ser pacientes com pessoas que são lentas, pois consideram isto errado e uma perda de tempo, e empenhar-se-ão em tornar tais pessoas mais rápidas de todas as formas. Frequentemente preferem trabalhar e pensar sozinhos, para que possam fazer tudo na sua própria velocidade. Heather. Aqueles que estão sempre buscando a companhia de qualquer um que possa estar disponível, visto que acham necessário discutir seus próprios assuntos com outros, não importando quem possa ser. Ficam muito infelizes se precisam ficar sozinhos por qualquer período de tempo. Excessivamente sensíveis a influências e ideias. Com asterisco ao lado esquerdo do título do floral, agrimony. As pessoas joviais, alegres, bem-humoradas que amam paz e ficam angustiadas com discussão ou briga, que, para evitar, concordarão em abrir mão de muito. Embora geralmente tenham problemas e estejam atormentados e inquietos e preocupados em mente ou em corpo, escondem suas preocupações por trás de seu humor e brincadeira e são considerados muito bons amigos de se conhecer. Frequentemente tomam álcool ou drogas em excesso para estimular a si mesmos e ajudar a si mesmos a suportar suas provas com alegria. Com asterisco ao lado do título do floral, saintly. Pessoas boas, quietas, gentis, que são excessivamente ansiosas para servir outros. Elas sobrecarregam sua força em seus esforços. O seu desejo cresce tanto sobre si, que se tornam mais servidoras do que auxiliares desejosas. Sua natureza bondosa as leva a fazer mais do que a sua própria parte do trabalho.
e, ao fazê-lo, podem negligenciar sua própria missão particular na vida. Walnut. Para aqueles que têm ideais e ambições definidos na vida e os estão preenchendo, mas em raras ocasiões são tentados a serem desviados de suas próprias ideias, objetivos e trabalho pelo entusiasmo, convicções ou fortes opiniões dos outros. O remédio da constância e proteção de influências externas. Holly. Para aqueles que algumas vezes são atacados por pensamentos dos tipos ciúme, inveja, vingança, suspeição, para as diferentes formas de vexação. Dentro de si mesmos podem sofrer muito, frequentemente quando não há uma causa real para sua infelicidade. Para desânimo ou desespero. Large. Para aqueles que não consideram a si mesmos como tão bons ou capazes quanto aqueles ao seu redor, que esperam fracasso, que sentem que nunca serão um sucesso, e portanto não se aventuram ou não fazem uma tentativa forte o suficiente para ter sucesso. Pine. Para aqueles que culpam a si mesmos, mesmo quando têm sucesso, pensam que poderiam ter feito melhor e nunca estão contentes com seus esforços ou resultados. São trabalhadores duros e sofrem muito pelas falhas que atribuem a si mesmos. Algumas vezes, se há algum engano, é em função de um outro, mas eles reivindicarão responsabilidade até mesmo por isso. Elme. Aqueles que estão fazendo bom trabalho, estão seguindo a vocação de suas vidas e que esperam fazer algo de importância, e isto frequentemente para o benefício da humanidade. Às vezes pode haver períodos de depressão, quando sentem que a tarefa que abraçaram é difícil demais e não dentro do poder de um ser humano. Sweet Chestnut. Para aqueles momentos que acontecem a algumas pessoas quando a angústia é tão grande de forma a parecer insuportável, quando a mente ou o corpo sente como se tivesse suportado até o limite máximo de sua resistência e que agora deve ceder, quando parece não haver nada além de destruição e aniquilação à vista. Star of Bethlehem. Para aqueles em grande sofrimento sob condições que por um tempo produzem grande infelicidade. O choque de notícias graves, a perda de alguma pessoa querida, o terror subsequente a um acidente e semelhantes. Para aqueles que por um tempo se recusam a ser consolados, este remédio traz conforto. Willow. Para aqueles que sofreram adversidade ou desgraça e acham estas difíceis de aceitar, sem reclamação ou ressentimento, visto que julgam a vida muito pelo sucesso que ela traz. Sentem que não mereciam tamanha tribulação, que foi injusto, se tornam amargurados. Frequentemente têm menos interesse e menos atividade naquelas coisas da vida que previamente apreciavam. Oak. Para aqueles que estão se esforçando e lutando fortemente para se curar, ou em conexão com os assuntos de suas vidas diárias, continuarão tentando uma coisa depois da outra, embora o seu caso possa parecer perdido. Continuarão lutando. Ficam descontentes consigo mesmos se a doença interferir com suas obrigações ou ajuda a outros. São pessoas valentes, lutando contra grandes dificuldades, sem perda de esperança ou esforço. Crabby Apple. Este é o remédio da limpeza. Para aqueles que sentem como se tivessem algo não muito limpo em si mesmos. Com frequência é algo de aparentemente pouca importância. Em outros pode haver doença mais séria que é quase desconsiderada comparada à única coisa na qual se concentram. Ambos os tipos estão ansiosos para ficarem livres da coisa em particular que é maior em suas mentes e que parece tão essencial para eles que deveria ser curada. Ficam desanimados se o tratamento fracassa. Sendo um purificador, este remédio purifica feridas, se o paciente tem razões para acreditar que algum veneno tem entrado que precisa ser extraído.
preocupação excessiva pelo bem-estar de outros. Com asterisco ao lado do título do floral, chicory. Aqueles que são muito atentos às necessidades dos outros tendem a ser excessivamente cheios de cuidado por crianças, parentes, amigos, sempre encontrando algo que deveria ser corrigido. Estão continuamente corrigindo o que consideram errado e apreciam fazê-lo. Desejam que aqueles por quem se preocupem fiquem perto deles. Com asterisco ao lado do título do floral, vervaem. Aqueles com ideias e princípios fixos que estão confiantes de serem os certos e os quais muito raramente mudam. Possuem um grande desejo de converter todos ao seu redor para os seus próprios pontos de vista sobre a vida. São fortes de vontade e têm muita coragem quando estão convencidos daquelas coisas que desejam ensinar. Na doença, continuam lutando por muito tempo, quando muitos teriam desistido de suas obrigações. Vine. Pessoas muito capazes, certas de sua própria habilidade, confiantes no sucesso. Sendo tão seguras, pensam que seria para o benefício dos outros se eles pudessem ser persuadidos a fazer coisas como elas mesmas fazem, ou como elas têm certeza ser o certo. Até mesmo na doença, irão dirigir seus assistentes. Podem ser de grande valor na emergência. Beach. Para aqueles que sentem a necessidade de ver mais o bem e a beleza em tudo o que os rodeia. E embora muito pareça estar errado, de ter a capacidade de ver o bem crescendo interiormente, de modo a conseguirem ser mais tolerantes, indulgentes e compreensivos com o modo diferente com que cada indivíduo e todas as coisas estão funcionando para a sua própria perfeição final. Rockwater. Aqueles que são muito estritos em seu modo de viver, negam a si mesmos muitas das alegrias e prazeres da vida porque consideram que podem interferir no seu trabalho. São mestres duros para si mesmos, desejam estar bem e fortes e ativos, e farão qualquer coisa que acreditem que os manterá assim. Esperam ser exemplos que atrairão a outros que podem então seguir suas ideias e ser melhores como resultado.